Eu sei que eu demorei. Me perdoem, por favor. Mas eu tô aqui agora. Tô aqui. E vou revisar com vocês um pouquinho sobre os conceitos primitivos da geometria. Então, bora. Bom, nas aulas anteriores, né, que a gente, presenciais, faz um tempinho já, nós estudamos alguns conceitos que a gente chama de conceitos primitivos. O que são esses conceitos primitivos? Esses conceitos primitivos são aqueles que a gente só aceita que dói menos, sabe? Que eles não têm definição, mas a gente considera a sua existência, tá? Então, esses conceitos primitivos são o conceito de ponto, que a gente vai representar sempre por uma letra maiúscula, A, B, C, D, etc. Conceito de reta, a gente viu algumas coisas sobre ela que a gente vai representar por letras minúsculas. E o conceito de plano, que normalmente é representado por letras gregas, certo? Então, tá aqui um ponto, né? A representação geométrica dele, a representação de uma reta, a representação de um plano, ok? Postulados primitivos são aquelas afirmações que a gente também aceita, né? Faz todo sentido, ninguém consegue provar que é verdade, mas também ninguém consegue falar que é mentira, tá? Então, são eles. Na reta e fora dela existem infinitos pontos. A gente falou bastante sobre isso, né? Só que a gente sabe também que eu preciso apenas de 2 pontos distintos para determinar uma única reta, tá? Então, tá aqui. Qual é a diferença? Nesse primeiro, nesse ponto P, eu consigo desenhar diversas retas passando por ele, né? Agora, se eu tomo 2 pontos, A e B, só existe uma única reta que passa por esses 2 pontos. Outro postulado primitivo. 3 pontos não colineares determinam um único plano. Então, não colinear, lembra que colinear significa mesma linha, tá? Não colinear, então, seriam pontos espaçados, fora da mesma linha, tá? Então, eu preciso de 3 pontos não colineares para determinar um plano. Por que precisa ser não colinear? Olha essa segunda figura. Se eu tiver os pontos A, B e C colineares, o que vai acontecer? Eu vou conseguir, imagina que eu tenho no cantinho aí da sua mesa 3 pontos, tá? Na quina da mesa tem 3 pontos, tá? Todos alinhadinhos. Eu consigo colocar uma folha de sulfite nesse canto de várias formas possíveis, né? De várias inclinações possíveis, tá? Isso significa planos diferentes. Então, para que eu tenha um único plano, eu preciso de 3 pontos não colineares, ok? Outros 2, que são importantes, inclusive, na hora de resolver exercícios que pedem medida de segmento. A menor distância entre 2 pontos é o segmento de reta que une os dois, tá? Então, eu preciso... A menor distância entre 2 pontos é um segmento de reta, tá? E outro postulado importante também que a gente vai usar depois lá no estudo de triângulos é esse postulado de Euclides, que diz que por um ponto fora de uma reta passa uma única reta que é paralela à reta dada. O que isso significa? Que se eu tiver uma reta, imagina uma reta, pera, vou pegar uma reta. Uma reta
uma reta. Imagina um ponto aqui em cima. Por esse ponto aqui em cima, só existe uma reta paralela a essa reta aqui dada, beleza? É isso que esse postulado de Euclides quer dizer, ok? Retas e suas partes. Então, nós estudamos as partes de uma reta, que são o segmento e a semirreta, tá? Então, o que quer dizer cada um dos dois? Então, imagina o seguinte. Tá aqui uma reta. Isso daqui é minha reta. Bom, minha unha tá horrível. Uma reta, tá? Imagina que isso aqui seja infinito, tá? Continua pra cá e continua pra cá. Imagina que aqui no meio tá a minha origem da reta, tá? Se eu parto isso aqui, tá? Eu tiro essa parte aqui da minha reta. Da origem pra lá, eu tenho um pedaço dela, certo? Esse pedaço que tem um começo, mas não tem um fim, a gente chama de semirreta, tá bom? Agora, se eu pego esse pedacinho aqui, eu escolho um ponto, escolho outro ponto e descarto o que tem para a direita e descarto o que tem para a esquerda. Isso daqui que sobra, o que tem um começo e que tem um fim, a gente chama de segmento, beleza? Não repare... Nossa, minha unha tá muito feia, cara. Bom, outro conceito importante que a gente vai trabalhar bastante é o conceito de ângulo, tá? Então, o ângulo, ele é o encontro, a região formada por duas semirretas com mesma origem, tá? Então, esse ponto O é a origem das semirretas, OA é uma semirreta, OB é outra semirreta, tá? Essa parte que tá em preto, aqui, essa abertura aqui, na verdade, ela é chamada de ângulo, tá? OA e OB são os lados do meu ângulo, ok? E a gente vai denotar esse ângulo dessa forma, AOB. AOB e o circunflexo no O, que é a origem ou o vértice do meu ângulo, ok? Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que têm a mesma origem, mas que os seus lados estão em uma mesma reta suporte, tá? Entenda por reta suporte uma reta invisível aqui usada para construir esses lados, tá? Então, perceba que o lado AO ou OA do ângulo AOB tá na mesma reta que o lado OC do ângulo COD, tá? Então, isso acontece para esses dois lados e acontece para esses dois lados aqui. Então, a gente diz que esses ângulos são opostos pelo vértice, ok? Então, tá aí. OA e OC são semirretas opostas. OB e OD também. E aí, a gente diz que esses ângulos AOB e COD são opostos pelo vértice. Nesse vídeo, nos vídeos de geometria, normalmente, vocês vão ver pouco meu rosto, tá bom? Porque eu preciso ficar mostrando as coisas pra vocês e é muito, muito conceitual, tá? Então, não liguem não cansa, eu vou fazer vídeos curtinhos pra vocês não perderem a paciência. Então, classificação dos ângulos. Nós temos duas formas de classificar ângulos, uma com relação à medida e outra com relação à soma dos ângulos, tá? Então, aí a gente vai comparar dois ângulos. Então, o primeiro deles é o ângulo reto. Ângulo reto é
é um ângulo cuja medida é 90 graus. A gente vai representar por esse símbolozinho aqui, esse quadradinho com ponto no meio. Então, se em algum desenho de algum exercício tiver esse desenho, essa representação, aliás, vocês não precisam nem ter dúvida de que aquilo é um ângulo de 90 graus, tá bom? O outro ângulo é o ângulo agudo, que é aquele menor que 90 graus, tá vendo? Então, esse ângulo AOB é agudo, o ângulo BOC é agudo, o ângulo AOC é agudo também, tá? E se o ângulo for maior que 90 graus, a gente tem maior que 90 graus e menor que 180, a gente tem um ângulo chamado de ângulo obtuso. Quanto à soma, nós temos a possibilidade de ter, quanto à soma, ângulos que são complementares e ângulos que são suplementares. Os ângulos complementares são aqueles cuja soma é igual a 90 graus. Então, aqui do lado de fora tem um ângulo de 90 graus. O ângulo AOB, que é esse aqui, e o ângulo BOC, que é esse daqui, percebam que somados eles dão exatamente 90 graus. Então, a gente diz que o ângulo AOB é complementar do ângulo BOC e vice-versa, ou que os dois são complementares. Esses dois ângulos são complementares. Agora, se a soma dos dois ângulos for igual a 180 graus, que é um ângulo que a gente chama de raso, tá? Esses ângulos são chamados de suplementares. Então, AOB é suplemento do ângulo BOC, ou ao contrário, tá? E juntos eles são ângulos suplementares. Ok? A gente tem também os ângulos que a gente chama de replementares, que é a mesma ideia, só que somados dão 360 graus, ok? E por último, um conceito importante, esse nome é importante, a gente vai ter que saber, tá? Que é a bissetriz, tá? Bissetriz é um tipo de semirreta, só que é uma semirreta que tem a mesma origem do ângulo, porém, ela divide o ângulo ao meio, tá? Então, nesse desenho, AOC e BOC tem a mesma medida, ok? Então, esse é o conceito de bissetriz. É importante que a gente saiba, porque em alguns exercícios, o que vai acontecer? Ele vai estar falando assim, seja OC a bissetriz do ângulo tal, tá? Então, é importante que a gente saiba o que é uma bissetriz, ok? Assim como várias outras palavras que a gente tem na geometria. Por exemplo, o que é congruente, o que significa semelhante, o que é perpendicular, o que significa paralelo, o que significa concorrente. Tem várias palavras em geometria, eu vou disponibilizar um dicionário para vocês, com essas palavras importantes. São palavras que a gente não pode esquecer o que significa. Tudo bem? Ok. Então, é isso. Lá no Google Class, eu não sei se vocês já viram, provavelmente já, que tem uma atividade para vocês fixarem esses conceitos. Essa atividade, ela tem uma data de entrega, porque eu quero ver quem é que está participando das aulas online, beleza? E aí, para vocês verem mesmo qual é o conceito que tá faltando, o que vocês ainda precisam assimilar, ok? Mesmo porque aí eu vejo se precisa dar uma reforçada melhor, tá bom? Esse é um vídeo de conceitos mesmo, rapidinho, ó, já deu 15 minutos só, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ver a parte de triângulos, ok? Então, é isso por hoje, até a próxima!